Olá, espero que estejam todos bem. É uma alegria enorme estarmos aqui mais uma vez reunidos para juntos refletirmos sobre os ensinamentos de Jesus, dando continuidade ao estudo do livro Leis Morais da Vida, psicografado por Divaldo Pereira Franco, nosso querido irmão, que já retornou à parte espiritual, e pela sua mentora espiritual, Joana de Ângeles. A mensagem que vai servir de reflexão para todos nós se chama Amor Próprio. É a mensagem número 22. E nessa mensagem, Joana nos traz os seguintes ensinamentos. Então ela diz assim, que o amor próprio é dos mais perigosos inimigos do homem. Ardilosamente ele oculta as intenções de que se nutre e exterioriza falsas argumentações com que se impõe malévolo. Ataca no momento oportuno após realizar hábeis manobras persistentes e vigorosas. E ele continua dizendo que o amor próprio consegue ocultar os objetivos reais que o assulam e enfileira-se com destaque entre os mais graves destruidores da harmonia íntima da criatura. Intoxica quem o conduz e desfere dardos venenosos, com segurança, produzindo vítimas que tombam inermes sobre seus certeiros aguilhões. Impiedoso, ele compraz-se quando esmaga e afivela a face, a máscara da falsa compaixão com que dissimula os sorrisos da vitória nefasta. Desvela-se sob artifícios e consegue desviar a atenção da sua tarefa lúgubre. A queda do próximo alegra-o e desdita de alguém emula-o. Descoroçoamento do lutador fascina-o. A derrota do adversário. Essa derrota o diverte. Muito bem. E ele continua dizendo assim: esse venal servidor da desdita chama-se amor próprio. Fere-se com facilidade e melindra-se sob pretextos imaginosos e fúteis. Arregimenta o desculpismo para si e a fiscalização severa para com os outros. Por artimanha, domina os sentimentos e perturba o discernimento de quem lhe dá guarita. Filho direto do orgulho, é irmão gêmeo do egoísmo e célula cancerígena, responsável por muitos reveses na vida das criaturas. Combate-o com todas as forças. Não lhes dê guarida, nem convivas com suas astúcias. Aí já é Joana nos dando conselho. O amor a si próprio, recomendado por Jesus, não objetiva triunfos imediatos, nem as situações acomodáticas. Ajuda o espírito a emergir das torpezas e a libertar-se das contingências transitórias, mediante a autodoação, a renúncia, a abnegação e o amor ao próximo. Então tivemos aí essa belíssima mensagem de Joana, que nos convida a reflexões profundas. Então nós separamos aí alguns trechos para que possamos fazer uma releitura
Então ela já começa dizendo que o amor próprio é um dos piores inimigos do homem, porque ele oculta as suas intenções, né, de que se nutre. Isto aquela pessoa que tem esse excesso de amor próprio, ela, nas suas atitudes, no seu comportamento, ela vai estar sempre com uma segunda intenção. Por quê? Porque todo o foco dela é voltado para si mesmo. Então, o próprio nome já diz amor próprio, amor por si próprio. Mas Joana continua quando ela dizendo, né? Quando ela nos diz que após realizar manobras hábeis, persistentes e vigorosas, ele espera o momento oportuno para atacar. Então, aquela pessoa que tem esse excesso de amor próprio, quando menos esperamos, ela vai ter uma atitude, um comportamento que vai deixar muito claro essa sua conduta, essa sua, é, esse seu caráter, né? Esse seu excesso de vaidade, de orgulho. E Joana continua quando ela nos diz assim, que a pessoa que tem amor próprio, ela consegue ocultar, isto é, consegue esconder os reais objetivos, né? Dando destaque a outros comportamentos que não nos deixa observar ou perceber, né, esse seu excesso de amor próprio. Tá? Então, ela realmente, pessoas que têm essa característica negativa, ela vive de alguma forma dissimulando. Né? Muito bem. Então, e, e é interessante que Joana diz ainda, né? Que essa, essa pessoa com essas características, ela acaba intoxicando quem, quem, quem o conduz. Né? Então, a pessoa que tem esse excesso de amor próprio, ela é aquela velha história, né? Aquela pessoa tóxica. Hoje em dia fala-se muito nisso, né? E aí Joana coloca ali que ela desfere dardos venenosos com segurança. Isso, ela tem essa consciência, ela tem a noção que ela tem essas características, né? Esse viés de personalidade. Muito bem. E ela desfere dardos venenosos com segurança, produzindo vítimas que tombam inermes sob seus certeiros aguilhões. Olha que coisa, hein? Olha que figura de linguagem Joana usa para descrever, para nos ajudar a entender o que vem a ser essa pessoa que tem esse comportamento, que tem essas características, né, que tem esse orgulho exacerbado. Né? E ela ainda diz assim que essas pessoas são impiedosas, que ela se compraz quando ela esmague a fivela, né? É, as pessoas com as quais ela se relaciona, convive, e ela deixa muito claro aqui, né? Quanto que essas pessoas são dissimuladas, né? E ela destaca aqui que essas pessoas também é, ela consegue disfarçar a alegria, né? De ter constrangido as pessoas com quais se relaciona. Olha aí a quantidade de características, né, que a Joana nos coloca quando se refere às pessoas que têm esse excesso de amor próprio. E ela pegou, assim, ela foi muito enfática quando ela disse aí que são pessoas tóxicas e que intoxicam as pessoas, que são pessoas impiedosas, né? Então, realmente são
Obviamente nós não estamos aqui pensando em condenar essas pessoas ou apontar o dedo para quem quer que seja, mas sim a necessidade de identificar pessoas com essas características para que possamos aprender a conviver e, a exemplo de Jesus, oferecer a outra face, oferecer para essas pessoas a face do amor, a face da caridade, a face do perdão, a face da caridade, porque é isso que Jesus nos ensinou, que devemos sempre oferecer a outra face, né? Que é uma forma de ensinar as pessoas, né, ao amor. Muito bem. E Joana continua aqui nos apresentando as características básicas das pessoas que têm esse excesso de amor próprio. Quando ela coloca aqui que essas pessoas ficam contentes com a queda do próximo. Elas ficam alegres com a derrota do outro. Olha que coisa, né? Então, outra coisa que ela coloca aqui, né, que ela fica fascinada com a derrota do outro. Então, imediatamente nós pensamos nessas pessoas extremamente competitivas, essas pessoas que o tempo todo vivem competindo, não consegue mostrar suas qualidades, mostrar a sua inteligência sem humilhar o outro, sem de alguma forma se desfazer do outro. Então esse tipo de personalidade, esse tipo de caráter é muito comum na sociedade em que vivemos hoje. Né? Então, e ela continua dizendo, né? O quanto que a derrota das pessoas diverte as pessoas com esse tipo de personalidade, essas pessoas com esse tipo de conduta, nos levando a refletir, a pensar como conviver com, com essas pessoas sem sofrer, porque quando lembramos de pessoas com essas características, obviamente que isso nos causa uma chateação, um aborrecimento. Quanto de nós talvez não tenha convivido com pessoas com esse tipo de personalidade, que nos fez sofrer, nos humilhou, nos constrangeu. Hoje em dia fala-se muito, né, no bullying que as pessoas, né, praticam contra o outro, particularmente o jovem. Então já temos jovens com, com essas, com esse tipo de personalidade, irmãos nossos que estão iniciando a sua vida, né? Estão no início da sua reencarnação, de tal forma que necessitam serem educados nesse aspecto, nesse sentido. Né? Muito bem. Continuando aqui, Joana nos continua nos passando instruções quando ela diz, né, que essas pessoas são venais. Olha que, que palavra forte, né? Elas se ferem com facilidade, elas são melindrosas, sob pretexto imaginosos e fúteis. Isso é, pessoas que muitas vezes imaginam, né? Falam de, de coisas que não aconteceram, né? Muitas vezes fantasiam situações que não aconteceram de verdade. Né? Então, realmente são pessoas com problemas sérios, né? De personalidade, de caráter, que necessitam da nossa ajuda, da nossa prece, da nossa orientação. Né? E olha que interessante que Joana coloca aqui, né? Que essa pessoa, ela costuma regimentar o desculpismo para si mesmo. Isso é, são pessoas que vivem, têm muita facilidade, né, em arrumar desculpa para suas possíveis falhas. Porém, essas mesmas pessoas, elas estabelecem um critério de fiscalização severa para com os outros. Isso aqui Joana nos coloca aqui. Né, ela nos chama a atenção para essa característica de caráter
desses indivíduos. E ela ainda diz assim, que essas pessoas, por artimanhas, dominam os sentimentos e perturbam o discernimento de quem lhe dá guarida. Né? Então, são pessoas que no relacionamento, em função de preservar os seus interesses, elas acabam, de alguma forma, manipulando os sentimentos daqueles que, porventura, podem lhes querer fazer bem, ou ter um relacionamento dentro de uma normalidade. Tá? Então, mais uma característica de personalidade, de caráter, das pessoas que têm esse excesso de amor próprio, ou pode ser, estamos aqui falando de pessoas, mas quando falamos de pessoas, obviamente que estamos nos incluindo, porque em nenhum momento ela diz aqui que nós não possamos ter esse tipo de conduta, esse tipo de comportamento. Pode ser que nós, em alguns momentos, expressamos um excesso de amor próprio por intermédio do nosso comportamento, das nossas de palavras que possamos proferir, né? Mas ele diz Divaldo, por intermédio de Joana, nos coloca aqui que o amor próprio ele é filho dileto do orgulho, isto é, o filho preferido do orgulho, e irmão gêmeo do egoísmo, né? E ele coloca algo aqui que é parar para pensar, quando ele diz que é célula cancerígena, responsável por muito reveses na vida das criaturas, né? Então, sabemos que somos criadores das nossas doenças, né? Que por intermédio do nosso comportamento, da nossa conduta, nós acabamos atraindo para nós doenças indesejáveis. Daí a necessidade de seguirmos aquele ensinamento básico de Jesus, quando ele nos diz: orai e vigiai, para não cair em tentação. Então, essa questão do amor próprio, o orgulho, é um comportamento que exige demais da nossa, é, da nossa vigilância. Então, tratar as pessoas com mais amor, com mais respeito. Desenvolvemos essa capacidade de ouvir mais, de observar mais as pessoas, mas não naquela postura, naquele comportamento, no sentido de julgar, de procurar achar defeitos, e sim no sentido de colaborar, de ajudar, de aconselhar e ser um modelo de comportamento, de conduta, e nós só vamos conseguir esse comportamento quando nós trazermos Jesus para dentro dos nossos corações, para quando nós tivermos Jesus como nosso modelo e guia. E Divaldo, por intermédio da nossa querida Joana de Anjos, continua dizendo assim, ó, que nós devemos combater com todas as forças esse amor próprio, esse excesso de amor próprio. Porque é importantíssimo dizer aqui que o amor próprio não podemos confundir, né? Porque Jesus nos ensinou que devemos amar ao próximo como a si mesmo. Então é importante que tenhamos esse alto amor. Mas o que é o alto amor? O alto amor é quando nós temos paciência com nossos, consigo mesmo, é quando nós nos cuidamos, né, da nossa saúde física, da nossa saúde mental, quando nós procuramos bons relacionamentos, quando nós evitamos entrar em situações de conflito, procurando resolver as questões sempre por intermédio do diálogo. Mas aí, o Medivaldo, ele finaliza essa mensagem dizendo assim, que nós devemos não dar guarida, nem conviver com
com as astúcias do amor próprio, que nós devemos, ele coloca aqui, né, que o amar a si mesmo não é, buscar triunfos imediatos, nem situações acomodáticas, porque Jesus nos ensina o amor em ação, a prática constante da caridade, o auxílio constante ao próximo. É isso que Jesus nos ensinou durante o seu messianato. Ele complementa, e Joana de Anjos complementa dizendo assim: ajuda o espírito a emergir das torpezas. Então, muitas vezes estamos numa situação que não estamos enxergando, as coisas estão acontecendo, estamos tendo ali uma conduta, um comportamento não adequado e não nos damos conta. Então, nesse momento, nós precisamos orar, pedir forças para conselhos, orientação da espiritualidade, perguntar para Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? E ele com certeza o universo vai conspirar a favor e surgirão oportunidades para um comportamento, para uma conduta mais adequada. Então ele diz assim, né? Falando toda a frase: ajuda o espírito a emergir das torpezas e a libertar-se das contingências transitórias, mediante a autodoação, a renúncia, a abnegação e amor ao próximo. Então, quando ele diz aqui, né, libertar-se das contingências transitórias, são as situações do cotidiano que surgem em nossas vidas, rotineiramente. A todo instante temos a oportunidade de praticar esse alto amor, né? Mas esse alto amor no sentido positivo, e não aquele excesso de amor a si mesmo, né? O que como já foi dito anteriormente, que se revela por um egoísmo exacerbado, um orgulho exacerbado. Então precisamos ser pessoas mais simples, pessoas mais educadas, mais amáveis, mais afáveis para com o outro. É dessa forma que nós vamos combater esse amor próprio, que com certeza todos ainda temos uma parcela, mas é necessário uma atitude. É importante darmos o primeiro passo no sentido de ele ir eliminando essas nossas má tendências, porque o Espiritismo nos ensina que, com esse seu verdadeiro espírita, pelo esforço que ele faz para ser cada dia melhor que antes, quando ele luta incessantemente contra as suas más inclinações. E esse excesso de amor próprio é uma má inclinação que precisa ser combatida por intermédio de, no primeiro momento, entender, perceber as situações dos momentos que nós deixamos vir à tona essa nossa característica. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos finalizando por aqui, desejando a todos que Jesus, que nesse momento que você está assistindo esse vídeo, que Jesus realmente esteja em todos os momentos em suas vidas, trazendo luz, trazendo paz, que possamos continuar firmes, perseverantes e determinados na busca e no cumprimento do Evangelho de Jesus. Que possamos todos seguir em paz. Vamos seguir aí as redes sociais do Centro Espírita Frei Anselmo, colaborando com essa casa, na sua missão de servir na Seara Bendita. Que Jesus nos abençoe a todos.